através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra o amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Jesus ilumina todos como o sol, através da caridade, serve sem ter distinção. Amigo que mostra amor na amizade, no perdão, é o caminho, a verdade. Vamos ajudar, irmão, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus, então vem, na amizade vem dar carinho, vem, felicidade é Jesus. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus, peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus, lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Vamos agora unir as nossas mentes, pensamentos, nos conectando com os amigos espirituais da Casa de Miguel, juntando as nossas saudades, transformando-as em vibrações de alegria e amor. Estamos unidos nesse universo desde o mais ínfimo ser ao mais elevado, pertencendo-nos a uma mesma comunidade divina. O universo é um grande gesto e suspiro de amor de Deus e continua permanentemente a gerar e a dar a luz. Conscientes dessa luz, que possamos neste momento dar início ao estudo de hoje. Graças a Deus. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos conversar sobre o tema de hoje? O nosso estudo de hoje vai falar sobre pluralidade das existências. Nossa, que palavra difícil de falar, não é verdade? O que será pluralidade? Segundo o dicionário, pluralidade é existir em grande quantidade, existir múltiplas vezes. Então, pluralidade das existências é existir muitas vezes, é ter muitas existências. Nós, que somos espíritas, acreditamos que nós somos um espírito encarnado em um corpo físico, não é mesmo? Então, nós temos uma vida, que é a nossa vida de espírito, mas diversas existências, que são as nossas várias encarnações. Com o Espiritismo, nós aprendemos também o que é a reencarnação, que agora nós já sabemos que é voltar à existência física em um novo corpo. Então, nós fomos feitos por Deus, simples e ignorantes, e vamos de encarnação em encarnação aprendendo novas lições e melhorando moralmente. Durante as encarnações, nós precisamos desenvolver bons sentimentos,
virtudes e a nossa inteligência, dentre algumas outras coisas. E é por isso que nós precisamos passar por várias existências corporais. É isso que nós chamamos de pluralidade das existências. Esse tema faz parte dos princípios básicos da doutrina espírita. Ele é tão importante que tem um capítulo todinho sobre ele no livro chamado O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. É o capítulo 4, que tem o mesmo nome do nosso tema de hoje, Pluralidade das Existências. Nesse livro, Kardec faz várias perguntas aos espíritos e eles respondem sobre reencarnação, sobre a justiça da reencarnação, sobre a encarnação em diferentes mundos, pois tudo isso faz parte dessa pluralidade que nós vamos conversar no estudo de hoje. Então vamos para a nossa história, assim vocês vão entender um pouco mais. Tchau, tchau! Era uma vez um menino chamado Alfredo. Ele era muito legal e fazia o que toda criança da sua idade, 8 anos, costuma fazer. Ia à escola, brincava, praticava esporte, só que ele tinha uma característica especial. Qual será? Vocês sabem? Não? Vamos ver. Alfredo não enxergava. Ele nasceu com deficiência visual. Alfredo estudava em uma escola destinada a deficientes visuais e entre todas as matérias ali ensinadas, a música era a de que mais gostava. Rita, a sua professora, tinha um carinho especial por Alfredo, achando-o uma criança muito alegre e esforçada. Um dia, no intervalo de aulas, Rita estava no pátio ouvindo um CD que ganhara de presente, e como Alfredo se aproximava, ela o chamou para ouvirem juntos as músicas, que eram bastante alegres. O CD que Rita ouvia era com músicas espíritas, e a música que Rita estava ouvindo chamava-se Sempre Viver. Alfredo adorou a música e chegou a cantarolar um pedacinho, mas, como ele não era espírita, ficou sem entender direito a letra. Puxa, Rita, que música legal! A gente aprende num instante, só que eu não entendi muito bem esse negócio de viver de lá para cá, de cá para lá. A professora, que era espírita, viu que aquele momento poderia ser muito importante para Alfredo, se ela lhe desse algumas informações que o Espiritismo nos fornece a respeito da vida, da eternidade, do espírito, do nosso objetivo na Terra. E falou a ele com muito carinho: Alfredo, esta música fala sobre reencarnação, que é um ensinamento de Jesus e também da doutrina espírita. Nós fomos criados por Deus para sermos perfeitos, e como em uma só vida não dá para aprender tudo, a gente nasce várias vezes. A cabeça de Alfredo fervilhou de curiosidade. Ele já ouvira falar em espiritismo, tinha até um tio que frequentava um centro espírita. Interessado que ficou, fez uma porção de perguntas para a professora. O espírito é criado por Deus na hora do nascimento da criança? O que acontece com o espírito quando o corpo morre? Por que quando a gente reencarna fica um corpo diferente do que a gente tinha? Um defeito que a gente tem, como a minha cegueira, quando desencarnamos, ele continuará a existir? Por que umas pessoas nascem de um jeito e outras de outro jeito? Eu posso encontrar as pessoas de quem eu gosto e as de quem eu não gosto na minha próxima reencarnação? Como vou saber isso? Quando a gente encontra dificuldades numa reencarnação é porque não fomos bons na outra passada? O defeito que a gente tem, como a minha cegueira, eu vou ter na próxima encarnação? Ufa! Quantas perguntas que o Alfredo fez de um fôlego só, não é mesmo? Que tal vocês mesmos responderem ao Alfredo?
Que tal pesquisar e buscar estas respostas? Passado algum tempo, depois que o Alfredo recebeu todas as respostas, é que Rita foi explicando mais esmiuçadinho. Alfredo estava muito feliz com as respostas, porque assim ele percebeu que Deus não o castigava com a deficiência visual. Aquela era uma oportunidade para aprender outras coisas, outras habilidades. E ele, como espírito, não era cego, existindo aquela limitação apenas no corpo físico. Uma grande esperança começou a nascer naquele coraçãozinho, fazendo Rita também muito feliz. Sabe, Rita, gostei desses ensinamentos do Espiritismo. Quando o tio Jorge for lá em casa, poderei conversar com ele um pouco mais. Isso mesmo, Alfredo. Tenho certeza que você aproveitará bastante e também, quando quiser, poderemos continuar nosso papo, pois há muita coisa na doutrina espírita que você gostará de aprender. Como estivesse acabando o intervalo da aula, os dois abraçados seguiram cantarolando para a sala de aula. Eu sei que vou viver de lá para cá, de cá para lá. Eu sei que vou viver aprendendo sem parar. Então, queridos, vamos conversar um pouquinho sobre a história? Lembram do menino Alfredo? Igual a todos nós, com 8 aninhos, não é mesmo? Brincar, ir à escola, conversar com os amigos, praticar esportes. Mas havia algo que era um pouquinho diferente. Alfredo era cego e frequentava uma escola própria para quem tem deficiência visual. Vocês conhecem alguém assim? Que estuda tudo que nós estudamos também. Mas, como nós, Alfredo tem suas preferências por uma matéria. E a dele era a música. Estudar é uma atividade bem legal. Todos nós temos que ocupar o nosso tempo com alguma coisa. E as crianças devem se ocupar com o estudo e com pequenas tarefas dentro de seu lar. Na escola, todos gostavam muito dele por ele ser uma criança muito alegre e que gostava de música. Sua professora gostava muito dele também por ele ser assim. Um dia, a sua professora, que era espírita, estava a ouvir uma música espírita e o chamou para ouvir juntos. E ele adorou. A música era assim: eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Linda, né? Que trecho lindo que fala o coração e a mente. Só evoluímos conhecendo, aceitando e seguindo nosso irmão Jesus. Mas também ele ficou com uma dúvida, assim como nós que estudamos a doutrina espírita. E somos cheios de dúvidas e ainda bem que tem a evangelização para nos explicar muitas coisas. Alfredo ficou com uma dúvida que talvez você também tenha: reencarnação. Vocês sabem o que quer dizer reencarnação? Então, reencarnação é a volta do espírito após algum tempo no mundo espiritual em outro corpo. Isso chama-se pluralidade das existências, ou seja, ora estamos no mundo espiritual, ora no mundo físico, para aprendermos muitas coisas. Nascemos em diferentes corpos de acordo com as necessidades que temos de aprender. E aprender o quê?
aprender a dividir, a se doar para nosso irmão, aprender a fazer a caridade para com o próximo, aprender também que nada que nos acontece é castigo de Deus. Ele nos ama muito e por isso nos deu o livre-arbítrio. Fazemos o que queremos e aprendemos que, se errar, terá de refazer, ou seja, renascer e corrigir o erro. E por isso, isso pode ser de inúmeras formas. Alfredo aprendeu também com sua professora que era um espírito e que somente seu corpo físico tinha a cegueira. E ele ficou muito esperançoso quando soube disso. E aí ele passou a ter muito interesse pela doutrina espírita. Tanto é que disse para a professora que quando seu tio, que era espírita, fosse fazer uma visitinha à sua casa, ele iria fazer-lhe muitas perguntas. É muito bom termos alguém para conversar, para sanar as nossas dúvidas, não é mesmo? Vocês procuram perguntar sobre suas dúvidas aos seus responsáveis? Por enquanto, não está dando para vocês fazerem como Alfredo, perguntar na evangelização presencial. Mas quando essa pandemia acabar, quando pudermos nos encontrar, vocês poderão perguntar. E se a evangelizadora souber, responde. Se não souber, podem juntos pesquisar para ambos aprenderem e evoluírem, como dizia a música. Eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Eu quero evoluir, conhecer meu bom Jesus. Agora vamos para outra parte do nosso estudo. Beijos. Pessoal, chegou a hora da nossa atividade. Vamos lembrar da historinha? Alfredo era um menino muito alegre e gostava de escutar música. Ele fez várias perguntas para sua professora Rita depois que escutou a música falando sobre a reencarnação. Vamos responder algumas perguntas que Alfredo fez? Vamos ajudá-lo a entender um pouquinho sobre a reencarnação? Então, nós encontramos as respostas, falando sobre reencarnação, no Livro dos Espíritos, no capítulo 1 e capítulo 4, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Primeira pergunta. O espírito é criado por Deus na hora do nascimento? Então, nós já sabemos que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Lá na questão 78 do Livro dos Espíritos, tem o seguinte esclarecimento. Quanto ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Quando e como cada um de nós foi feito, repito, ninguém o sabe. Aí é que está o mistério. Então, essa resposta nós não temos ainda, Em que momento Deus criou os espíritos, nós ainda não o sabemos. Vamos a outra pergunta. O que acontece com o espírito quando o corpo morre? Na questão 149 do Livro dos Espíritos, ele nos esclarece que quando desencarnamos, o espírito volta para o mundo dos espíritos, de onde se afastou momentaneamente. Então, o espírito volta para a pátria espiritual. O espírito, ele é imortal, ou seja, ele não morre. Mais uma pergunta que ele fez.
Por que quando a gente reencarna, o corpo é diferente? O objetivo da reencarnação é o progresso espiritual. E o corpo é o instrumento que o espírito irá utilizar para as suas necessidades e vencer as suas imperfeições. Então, o corpo é a roupa que o espírito precisa vestir para encarnar. E a cada corpinho é uma roupinha especial para a necessidade de cada pessoa. Por isso é que tem tantas diferenças entre as pessoas e por causa da necessidade de cada um. No plano espiritual, existe um departamento que cuida da reencarnação, que faz esse planejamento. Como será o corpo, quanto tempo ficará na Terra, a família que irá reencarnar, o país, que língua que esse espírito vai falar. Então, por isso que para cada reencarnação é um corpo diferente. O nosso corpo físico, ele é emprestado por Deus. Então, nós temos que cuidar muito bem dele. Isso é muito importante. Vamos a mais uma pergunta. Posso encontrar pessoas de quem eu gosto e quem eu não gosto na minha próxima encarnação? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Muitas vezes seguem junto na mesma encarnação, vindo a reunir-se em uma mesma família ou no mesmo círculo, a fim de se ajudarem para o seu adiantamento espiritual. Então, a gente pode vir na mesma família, como amigos, e aí essa união, né, desses espíritos simpáticos que se reencontram é para um ajudar o outro, né? E Deus também permite que na família reencarnem espíritos antipáticos, ou seja, pessoas que não gostamos, que temos desafetos. Isso também acontece para o progresso do espírito, para que tenhamos a oportunidade de reparar nosso erro, de fazer as pazes com esse inimigo, né? E da prática do perdão. Última pergunta. Quando encontramos dificuldade em uma encarnação, é porque não fomos bons na encarnação passada? Não existe nas dores e sofrimento da existência injustiça ou punição indevida. Trata-se de reparação de faltas cometidas, de resgate, que tanto podem ser da atual existência como também de causas anteriores. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos o seguinte esclarecimento. Se alguém foi duro e desumano, poderá ser a seu turno tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilde condição. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Então, o que existe é uma lei, né, de causa e efeito. Nós reencarnamos para nos melhorar. É uma nova oportunidade da gente reparar os nossos erros, como está escrito aqui
é um resgate, né? Então não se trata de que a gente não foi bom, então a gente vai voltar na próxima encarnação para ser punido. Não, nós vamos voltar para a gente reparar o que nós fizemos de errado e resgatar para progredir, porque nós reencarnamos para isso, para progredir, para evoluir, para aperfeiçoar, para melhorar as nossas virtudes, para a gente praticar o perdão, o amor ao próximo. E também existe a possibilidade do espírito buscar suas provas para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso, né? Às vezes também ele escolhe a prova para isso, para ele progredir mais rápido, né? Então é isso. Nesse momento que termina o nosso estudo da evangelização, nós fechamos os nossos olhos e buscamos mais uma vez imaginar a presença de Jesus pertinho de nós, o seu abraço carinhoso que vai continuar acalmando os nossos corações, nos trazendo a serenidade. E nós rezamos te pedindo, Jesus, que a tua presença e o teu amor possam ficar nos nossos lares, que as nossas famílias possam se sentir, cada um deles, abraçados pela tua presença e pelo teu amor. Ajuda as crianças a pensarem no bem e a conseguirem construir juntos momentos de paz em família, de serenidade, de acolhimento. Que a tua presença, Jesus, seja sempre a nossa inspiração, aonde quer que a gente esteja, com o coração sempre amoroso. Nós te rogamos, fica conosco agora e sempre, graças a Deus.
Esse olhar firme
brilha a vossa luz sobre a escuridão, aclarando as sendas da libertação. Discípulos do bem, vinde a semear nos corações a fé e a esperança. Dissipar as sombras, balsamizar a dor com a luz inextinguível do amor. Acendei em vós o Evangelho de Jesus, iluminareis a todos com a vossa luz. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção. Luz maior a nos envolver,
abraçando a criação. Luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Boa noite, queridos companheiros, queridas companheiras. Boa noite a todos os nossos amigos que nesse momento estão assistindo a reunião pública de sexta-feira pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Sejam todos bem-vindos. Ficamos muito felizes com a presença de vocês. Para quem não me conhece, sou Mônica Lima, trabalhadora da casa. E vou começar fazendo uma pergunta. Já leram o jornalzinho, O Ceareiro de Miguel? Lembrando que o jornal está aqui na descrição do vídeo. É só clicar e fazer a leitura, ok? Vamos então ao roteiro de hoje. A página de abertura será lida pela jovem Maria Eduarda. O Livro dos Espíritos, estamos na terceira parte, Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral. E a nossa companheira Silvia Ramos fará as reflexões das questões 907 a 912, que fala tais paixões. E no Evangelho segundo o Espiritismo, estamos finalizando o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os itens 25 e 26. Necessidade da encarnação, com a companheira Simone Pape. Será que já sabemos por que precisamos se encarnar? Qual é o objetivo? Então vamos prestar atenção nas reflexões que serão trazidas pelas nossas queridas Silvia e Simone. Tenhamos uma boa noite, fiquem com Deus. Do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Emmanuel. Hoje, onde estivermos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermice experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, em desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemo-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Olvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Senhor de bondade, aqui estamos reunidos em Teu nome, distantes, sim, fisicamente, mas próximos do Teu amor e da Tua verdade. Que possamos encontrar, Pai, nesses breves instantes, o acalento para os nossos corações cansados, sobrecarregados, para as nossas mentes conturbadas, que possamos encontrar respostas para as nossas dores, que possamos encontrar saída para as nossas dificuldades. Que essas saídas e essas respostas, Pai, não venham da forma que nós acreditamos que elas devam vir, mas que elas possam vir da forma que for e que possamos estar atentos a todo e qualquer ensinamento que apareça a partir desse momento que nos colocamos à Tua disposição, em que voltamos nossos pensamentos, energias, emoções para Ti, Pai, e que temos a certeza de que algo de importante iremos receber. Que hoje, meu irmão Jesus, possa ser um dia em que sentiremos a Tua mão no nosso ombro, que possamos chorar em Teu colo e aliviar os nossos corações. E a partir daí, Pai, levantar e continuar a nossa caminhada.
porque sabemos que a caminhada é dura, é longa, ela é solitária, mas ela é solidária. Contamos com a tua presença, contamos com a presença dos trabalhadores da tua seara e contamos sempre com teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Meu nome é Silvia, para quem não me conhece, muito prazer. Eu vou falar sobre o Livro dos Espíritos hoje, mais propriamente o capítulo 12, Perfeição Moral, ponto 2, Paixões, pergunta 907 a 912. Eu espero que seja uma noite proveitosa para todos nós. Bom, quando eu vi o tema Paixões, eu morri de vontade de estar no púlpito, de estar lá no centro espírita para perguntar para vocês o que vem à cabeça de vocês quando a gente ouve falar da palavra paixões. E já que eu não posso perguntar para vocês, né, perguntei para mim mesmo, o que vem na cabeça? E eu pensei, sei lá, paixões avassaladoras que fazem a gente perder a razão, crimes passionais. Assim, não, é melhor a gente ir no dicionário, né, para ver o significado total da palavra, a abrangência da palavra. E no dicionário diz o seguinte: sentimento, entusiasmo, predileção ou amor tão intenso que ofusca a razão. Não estava tão errado assim, né? Paixão do latim, passio, onis, deriva de passus, particípio passado, pati, sofrer. É um termo que designa um sentimento muito forte de atração por uma pessoa, objeto ou tema. A paixão é intensa, envolvente e um entusiasmo ou um desejo forte por qualquer coisa. Foi bem proveitoso ter ido ao dicionário, né? Porque a gente conseguiu perceber a abrangência do tema, né? Não se trata só de relações entre pessoas, mas é uma relação entre pessoas e objetos, pessoas e temas, pessoas e pessoas. Então, eu pensei, acho que a gente pode buscar as definições de alguns aspectos de paixão para a gente poder ter uma compreensão um pouco mais ampla disso. Então, se a gente fosse falar do sentido fisiológico da palavra paixão, o que acontece fisiologicamente? A gente poderia dizer que é uma reação bioquímica, tá? Que acontece e como toda reação bioquímica é uma reação temporária. Então existe uma liberação de neurotransmissores, de hormônios, de ocitocina, adrenalina, fetamina e uma série de componentes que fazem com que você se sinta embriagado, absorto, desequilibrado, sem condições de raciocinar por alguns instantes. Ou por muitos instantes, né? Então, apesar da gente ver as exemplificações de coração, né, relacionadas à paixão, a gente percebe que a paixão acontece no cérebro, né? Se a gente pudesse localizar um local no corpo, seria o cérebro. Se a gente fizer aqui dá uma olhada para a linguagem psicológica da paixão, a gente poderia dizer que é uma projeção. Porque o primeiro contato que se tem com algo ou alguém, não é possível estabelecer um conhecimento de causa daquilo a ponto de você nutrir um amor que é um sentimento sólido, pautado em coisas mais concretas. Então, a paixão seria uma projeção, porque você idealiza alguém ou alguma coisa como algo que vai te tirar o ar, que vai te tirar, que vai fazer com que você se motive para sempre, que vai fazer com que você seja envolvido de uma forma completamente diferente. Então, a paixão é uma projeção porque é algo que você idealiza, porque ainda não é algo real, que se possa ser chamado de concreto, porque ele acontece no primeiro instante de contato. Então não pode ser real, né?
Bom, se a gente for falar do sentido filosófico de paixão, é como se a gente tivesse que é um sol de emoções. É um sentimento que conecta as necessidades do corpo e que, a princípio, nos impulsiona para a co-criação de diversos aspectos da vida. Então, filosoficamente, a paixão é uma das forças motrizes, aquilo que nos impulsiona para realizar, para concretizar, para se motivar, para levantar, para fazer, para buscar. Então, esse seria o sentido filosófico da palavra paixão. O próprio Einstein já nos dizia que a realidade é meramente uma ilusão muito persistente. Os espíritos já nos disseram que o mundo material é uma projeção do mundo espiritual, que a realidade está no mundo espiritual, não no mundo material. Apesar da gente se sentir muito apegado ao mundo físico, né? Ele é uma ilusão. A gente sabe que os espíritos nos falam dessa nossa ilusão em relação a tempo, espaço, dimensão. Você vê que a gente olha para o céu e vê a lua numa distância que nos parece, inclusive, relativamente próxima, às vezes, né? Fala assim, poxa, não é tão longe assim. E aí você pensa, né? Qual é a caminhada de um foguete até Marte, até a Lua? São coisas inimagináveis. Então, a nossa ilusão vem na perspectiva que a gente tem, né? Quando nós estamos numa perspectiva material, nós só vemos uma parte da coisa. Numa perspectiva espiritual, a gente vê o todo. A gente consegue ver o todo, claro que de acordo com os graus de elevação de cada espírito, né? Mas, falando em termos gerais, espiritualmente, você é capaz, desde que desenvolvido moralmente, de ver o todo. Então, percebe-se que a paixão é algo muito forte. Como os espíritos mesmos disseram, uma força motriz. E como toda força, ele precisa ser direcionado, ele precisa ser comandado, ele precisa ser dirigido. Então a vontade deve ser posta em ação. Quem disse isso foi Leon Denis no livro As Paixões da Alma. As Potências da Alma. No livro As Potências da Alma, Leon Denis diz o seguinte, que a vontade deve ser posta em ação porque o seu poder, quando orientado por uma inteligência que quer crescer em virtude, é capaz de mudanças inimagináveis na natureza moral do indivíduo. Forte, né? Nós vivemos um mundo de ilusão. Nós temos uma ilusão muito grande a respeito de nós mesmos. Imagine a respeito do outro. Essa imagem, mesmo que ilusória, ela é o que nos facilita o descobrimento desse mundo. Porque se a gente não tivesse essa atração, essa paixão por essa realidade ilusória, o que nos direcionaria para a realidade, né? O que nos direcionaria para o que é real, para o que é verdadeiro? Já que o verdadeiro é uma projeção, né, do que a gente está vivendo agora. Bom, confundi a cabeça de vocês? Um pouco, né? Pois é, vamos começar a falar aqui da 907, porque acho que aí Kardec vai esmiuçando pedacinho por pedacinho e vai facilitando a nossa compreensão, tá? Na 907 diz o seguinte, já que o princípio das paixões está na natureza, será ele mal em si mesmo? Os espíritos respondem, não, a paixão está no excesso acrescentado à vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. É o abuso que delas se faz que causa o mal. Mais uma vez, né, a gente percebe que a utilização do livre-arbítrio de forma equivocada nos leva a pegar potencialidades que são inicialmente boas, né, que estão presentes no nosso ser e que são potencialidades boas, mas que se utilizadas de forma equivocada podem nos levar
a sofrimento, a dor e por aí vai. Então, é importante a gente lembrar que a gente precisa, como o Leon Denis mesmo disse em Potências da Alma, direcionar essa força motriz que é a vontade pela nossa razão, a gente precisa mantê-la orientada, né, de uma forma inteligente, de uma forma consciente. Na pergunta 908, diz o seguinte: como definir o limite onde a paixão deixa de ser boa ou má? Uma pergunta interessantíssima, porque a gente já viu aqui, né, no nosso primeiro contato com os termos da palavra paixão e com os significados, que ela, dependendo da forma com que é utilizada, ela pode ser algo danoso, maléfico para a gente e para o outro, né? Então a gente precisa saber quando é que isso acontece. Quando é que ela deixa de ser boa e passa a ser má? A resposta é a seguinte: as paixões são como um cavalo que é útil quando é dirigido, mas se torna perigoso quando é ele quem dirige. Reconhecei, portanto, que uma paixão se torna perniciosa desde o momento em que deixais de poder governá-la e quando tem como resultado um prejuízo qualquer para vós e para os outros. Quando eu vi ele falar sobre esse exemplo do cavalo desgovernado, eu me lembrei logo, imediatamente, da parábola do mancebo rico. Eu achei que é um bom exemplo, né, da paixão quando a gente deixa de governá-la e passamos a ser governados por ela. Quem se recorda da parábola do mancebo rico sabe que o mancebo vai até Jesus, né? E ele diz que quer segui-lo, como é que ele faz, né, para poder ser lá um discípulo e tal. E Jesus dá aquelas colocações gerais de não matarás, não roubarás e tal. E o mancebo diz que já faz isso desde sua tenra idade. E aí Jesus fala o seguinte: dai-me a ti próprio e eu te oferecerei a virtude sem limite. Eu fui lá no Primícias do Reino da Amélia Rodrigues, porque a Amélia Rodrigues dá detalhes e dá o depois, né, do que aconteceu. E nesse relato da Amélia diz o seguinte, o mancebo diz o seguinte, quando Jesus fala para ele, dai-me a ti mesmo, né, e eu te oferecerei uma virtude sem limite. E Jesus diz para ele largar todos os bens que ele tem, tudo, a família, tudo, e segui-lo. E o mancebo diz o seguinte: permita-me primeiro competir em Cesária. Aguardei muito essa ocasião, e ela se avizinha. Exercitei-me, contratei escravos, adestrei 2 parelhas de jogos de cavalos. Os jogos estão próximos. E Jesus fala para ele assim: o reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Não há tempo a perder. E mancebo é tomado por um sentimento de estranheza, de tristeza, e diz que não pode seguir ele agora, para ele perdoar, e já que ele o ama, para ele perdoar, e ele sai meio que quase que correndo, e a gente sabe que ele corre nas corridas e sofre um acidente e morre. E o que parece simples, né, quando a gente fala mancebo rico e Jesus. Poxa, Jesus chega para um mancebo rico e o propõe venturas sem limite, propõe a vida eterna, propõe segui-lo e abandonar tudo e segui-lo. E a gente aqui, olhando, né, de fora para essa situação, pensa, pelo amor de Deus, mancebo, segue Jesus, né? Parece tão óbvio, né? Jesus fizesse um convite, eu não recusaria jamais. E a gente acha aquilo muito fácil, é uma escolha fácil de ser feita. Mas quando o mancebo dá as características da situação que ele está vivenciando, que ele fala que ele aguardou muito por essa ocasião, que ele se exercitou, que ele contratou escravos, que ele treinou cavalos, que ele não sei o quê, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu há pouco tempo, que foram as Olimpíadas. E aí a gente pensa, trazendo aqui para a nossa realidade material.
As Olimpíadas, um atleta que com todas as dificuldades treinou muito, se empenhou e conseguiu o desempenho X que é para participar de uma Olimpíada, porque a gente sabe que não é todo mundo que vai poder participar, só aqueles que alcançam um determinado patamar é que são classificados para participar das Olimpíadas. E imagina que esse, depois de pegar um ônibus durante 3 horas para chegar para treinar no determinado lugar, e treinado com sapatos inadequados, com material que não era bom, tendo que se dividir entre trabalho e estudo, tendo que não ter direito o que comer nos intervalos, e todas as dificuldades que a gente vê que os nossos atletas aqui, brasileiros, na grande maioria das vezes passam, né, até chegar a uma elite, eles demoram muito, né, eles não têm patrocínio, eles não têm apoio. E para conseguir chegar no desempenho que é necessário sem ter patrocínio e apoio é muito difícil, precisa de muito empenho. Aí você diz para um cara que conseguiu, depois de muito empenho, de muito esforço, alcançar esse patamar ideal para participar das Olimpíadas, para ele, larga tudo. Ah, poxa, larga tudo. Difícil, né? Eu já acho que já não é tão fácil quando a gente olha do que para Mancebo e para Jesus. Porque a gente sabe que as coisas da matéria, elas nos sugam, às vezes, com uma força muito grande, né? É aquele empenho, aquele amor, aquela paixão por determinadas coisas que nos motivam a vencer todos os obstáculos para conseguir. Aí, quando a gente está prestes a conseguir, a gente acha que não pode desistir depois de tanto empenho, depois de ter feito tudo o que a gente fez. Parece até absurdo, né? Como assim? Fala, não, eu vou correr, Jesus. E depois que eu correr, eu sigo você. Me espera só um pouquinho, é rapidinho. Eu vou lá e volto no outro. E, poxa vida, olhando com os olhos da matéria, esses olhos que só veem uma parte do todo, né? Com esse nosso olhar limitado, a gente pensa que faz jus, né? Que ele corra, já que ele se empenhou tanto para isso, e que logo depois siga Jesus. Afinal de contas, Jesus está sempre nos esperando de braços abertos, né? Pois é, mas infelizmente o reino começava naquele momento para ele, né? O reino dos céus. Não tinha tempo a perder, ele não podia mais esperar. E ele sucumbiu e a gente sabe que ele morreu naquela corrida. Então, a gente percebe que nós vivemos um mundo de ilusões, né? A respeito de quem nós somos, a respeito do que o outro é. E é muito complicado estabelecer limites para essa ilusão, até que ponto essa ilusão é boa, até que ponto essa motivação pela paixão, né? Até que ponto essa paixão me direciona para um lado bom, quando eu preciso dizer não para ela porque eu estou me perdendo. A gente sempre vai ter, né, essa dificuldade porque o livre-arbítrio é uma ferramenta muito difícil de ser usada, principalmente por pessoas, por espíritos um tanto imaturos como nós somos, né? E essa situação do mancebo faz com que a gente reflita se em algum momento Jesus nos chamou e a gente estava ocupado demais. Se em algum momento Jesus nos acionou e a gente estava distraído, a gente estava absorto nas nossas coisas, na nossa correria do dia a dia, não teve tempo para Ele. Talvez esse convite já tenha sido feito para você, talvez ele tenha sido feito para mim. E talvez, felizmente, nós tivemos, diferente do que o mancebo, nós tivemos oportunidade de voltar atrás, né, e conseguir resgatar, porque hoje a gente está aqui, né? Eu falando sobre o espiritismo e vocês ouvindo. Nesse momento a gente está direcionando os nossos sentimentos mais nobres para a execução dessa tarefa que é nos nutrir com o Evangelho, que é lapidar os nossos sentimentos através do amor do Cristo. Bom, lá na 909, Kardec fala o seguinte: o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços?
os espíritos dizem sim. E, algumas vezes, talvez de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena. Quão pouco dentre vós esforçar-te para isso. Caramba, quando a gente escuta, pelo menos eu vou falar por mim, né? Eu posso falar por vocês, né? Mas quando eu escuto ele falando que a gente não se esforça, dá uma tristeza, né? Fala, puxa vida, é um puxão de orelha dolorido. Mas é mentira? Não, né? A gente sabe que não é mentira. A gente já vem nesse conflito de vencer as nossas más inclinações, os nossos pendores, né? Domar as nossas paixões. A gente já vem nesses conflitos há séculos e séculos. Vou passar para 911 e vou ver o seguinte: não existem paixões tão vivas e irreversíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Então, assim, os espíritos já falaram aqui que, dependendo das predisposições da gente, as nossas paixões podem nos dominar. Falar, existe alguma que não tem jeito, a gente vai sucumbir, se a gente tiver essa inclinação, a gente vai acabar nos perdendo. Eles dizem, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito contentes de que tal não aconteça. Quando se acredita que não se pode vencer as suas paixões, é o espírito que nisso se compraz. Então a gente sente prazer em se acomodar naquela situação que a gente está. Em consequência, a sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-la compreende sua natureza espiritual, vencendo-las. É, para ele, um triunfo do espírito sobre a matéria. Me lembrei daquela história que Haroldo contava, né, do cachorro que estava deitado numa tábua cheia de pregos e gemia, gritava, uivava, gemia. E aí a pessoa perguntou, meu Deus, mas por que esse cachorro tá gemendo tanto, tá gritando tanto? Fala, porque ele tá deitado numa tábua de pedra, de pregos. Fala, mas e por que ele não sai? Porque essa dor ele já conhece. É mais ou menos por aí que a gente acaba sentindo prazer em não conseguir realizar determinadas coisas. Falar, pô, eu quero muito passar nessa prova, passar nesse concurso, mas estudar requer um esforço, um empenho, uma disciplina que eu ainda não tenho, eu preciso adquirir. Então, dentro desse momento que eu tô, essa preguiça, esse marasmo, eu já conheço isso tudo. Isso me é confortável, apesar de ser um tanto doloroso a ideia de você não ter a grande realização que você quer. Mas aquele lugar é confortável. Se esforçar para sair desse lugar faz com que você se projete para um lugar que você não sabe onde é, que você não sabe se vai conseguir. Fala, pô, já pensou se eu me esforço, se eu estudo, se eu viro noite e eu não passo? Vai dar a impressão de que tudo que eu fiz não valeu de nada. Então eu vou ficar onde eu tô, que é mais confortável, porque eu conheço. Dói, mas eu conheço essa dor. Então, a gente percebe que é muito mais complexo do que simplesmente resistir a algo ou se permitir algo. A gente vai para caminhos dentro do inconsciente, né? A gente vai para ideias de projeção, a gente vai para ideias de autoconhecimento, a gente vai passar por uma complexidade muito grande quando a gente fala, né, desses pontos todos. E na pergunta 912 diz o seguinte, deixa eu ver aqui, qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal sobre a espiritual? E eles dizem, praticar a abnegação. E eu fui lá para o sentido de abnegação e diz o seguinte, renunciar, não admitir, lançar fora, desprezar. Aquilo que é material, denso, pesado, aquelas repetições de comportamento que você tem há séculos, que te levam aos mesmos lugares, aos mesmos sofrimentos. Renuncie. Se desprenda, admita, lance fora. Né? Reconheça que elas têm que estar num lugar do passado, não mais no presente.
e que o nosso presente a gente pode construir algo diferente. Não é porque a gente conhece aquela dor que ela precisa permanecer com a gente. Então, é como se você estivesse num carro, né? Um carro muito veloz, em uma estrada muito bem asfaltada, lisinha, em que se você pisar o pé no acelerador, você nem sente que você está correndo. E aí, quando você está no trânsito, você precisa olhar para o retrovisor, olhar para o vidro traseiro e ver quem passa lá, quem passa cá. Mas se você está numa estrada, a impressão que você tem é que você está sozinho, o carro flui e você vai pisando no acelerador e não se dá conta do perigo que você está correndo. Porque ali também existem perigos. Então, a gente não pode se desprender de olhar todas as outras informações que estão em volta e ficar preso só no prazer da corrida. A gente precisa entender que todo prazer tem uma consequência, né? As paixões geram consequências e essas consequências podem não ser muito boas se a gente, né, se perder nelas. Então Cristo diz que o reino dos céus está dentro de nós. O mesmo pensamento está em outras formas expressas, como, por exemplo, nos Vedas. Tu trazes em ti um amigo sublime que não conhecestes. Lá na sabedoria persa também diz o seguinte: não é menos afirmativo. Bom, vós viveis no meio de um armazém cheio de riquezas e morreis de fome na porta. Todos os grandes ensinamentos concordam nesse ponto, que a vida íntima, né, que o desabrochar dos nossos potenciais, das nossas faculdades, das nossas virtudes, está no manancial das felicidades futuras. Então, olhe atentamente para o fundo de nós mesmos, lá encontraremos as respostas. É preciso se conhecer. É preciso conhecer as potencialidades da alma. É preciso ter controle sobre as paixões. Toda e qualquer paixão desgovernada é perigo eminente. Que nós possamos olhar para dentro de nós, nos reconhecer e nos amar, apesar de tudo. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Olá para todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel Oficial. Uma boa noite. Meu nome é Simone Pape, sou trabalhadora do Centro Espírita Miguel e hoje daremos continuidade aos nossos estudos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estamos encerrando o capítulo 4, que fala, né, que tem como título: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Iremos hoje refletir sobre as instruções dos Espíritos nos itens 25 e 26. O tema de nosso estudo é a necessidade da encarnação. Mas, antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de falar um pouco sobre o significado das palavras encarnação e reencarnação. Eu parto do pressuposto que podemos ter alguma ou algumas pessoas que poderão estar nos assistindo agora e que se interessaram em conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita. Podem estar se perguntando: mas por que os espíritas falam, ora, encarnação, e outras vezes utilizam a palavra reencarnação? Será que estas duas palavras possuem o mesmo significado? Devem também se perguntar: quando deverei dizer encarnação e quando devo me referir à reencarnação? Vamos falar um pouco a esse respeito. Vamos ver a definição segundo o livro
instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Aí vamos falar sobre o vocábulo espírita. Este livro foi escrito por Allan Kardec. E vamos encontrar nesse livro a definição da palavra encarnação. Estado dos espíritos que revestem um envoltório corporal. Diz-se espírito encarnado por oposição a espírito errante. Quer dizer, ora é encarnado, ora é espírito errante. Por aí já temos uma dica. Dando sequência, os espíritos são errantes de suas diversas encarnações. Mais uma dica. Enquanto não encarnado, o espírito é errante. Vamos dar mais uma sequência. A encarnação pode dar-se na Terra ou em outro mundo. Nossa verdadeira natureza é de espíritos. Hoje, estamos vivenciando uma experiência na matéria. Então, quando o espírito se reveste de um corpo material, isto é, um corpo físico, dizemos que ele está encarnado. Errante não se enquadra, não é um derivado da palavra errar, mas de uma condição de espíritos não encarnados na erraticidade. Opa, mais uma palavra aí. Erraticidade. Vamos, então, falar um pouco sobre ela. Continuando, no livro Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, vocábulo espírita, erraticidade. Erraticidade é o estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnados, durante os intervalos de suas diversas existências corpóreas. A erraticidade absolutamente não é símbolo de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvo as da primeira ordem, ou espíritos puros, que, não tendo mais a necessidade de passar pela reencarnação, não podem ser considerados errantes. Um exemplo claro sobre esse texto é falarmos sobre Jesus. O governador espiritual do nosso orbe não possui mais a necessidade da reencarnação. Jesus realizou a sua evolução, o seu progresso como espírito em outros mundos, e já fazia parte da comunidade de seres angélicos e perfeitos, quando o nosso orbe se desprendia da nebulosa solar. Jesus é um espírito puro, um espírito crístico, que encarnou em nosso planeta, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e de redenção. Mas vamos dar sequência. Na Revista Espírita de novembro de 1861, lemos o seguinte texto: a reencarnação é o progresso, é, enfim, a santa escada pela qual devem subir todos os homens. Seus degraus são as fases das diversas existências a percorrer para atingir o topo. Pois Deus disse: para chegar a ele é preciso nascer, morrer e renascer,
até que se tenha alcançado os limites da perfeição. E ninguém chega a ele sem ter sido purificado pela reencarnação. A reencarnação, como o texto diz, será sempre o meio pelo qual realizaremos a tarefa do aprendizado. E nasce da misericórdia divina. Por ela, temos a chance de evoluir através dos reajustes. E isso é imprescindível para todos nós. Por isso, a reencarnação, ela é um meio de atingirmos o progresso, de evoluirmos, como diz o texto. Dando sequência, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Kardec pergunta aos espíritos na questão de O Livro dos Espíritos, na questão 132. E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. A reencarnação é o mecanismo que Deus nos concede para que possamos alcançar a perfeição. A perfeição é um determinismo divino. Mas lembramos que o sentido desta perfeição será sempre relativo a todos nós criados por Deus, pois a perfeição absoluta é um atributo divino e ela pertence somente a Deus. Mas vamos seguir para o próximo slide e entrar finalmente na questão do nosso estudo, quando Kardec pergunta ao espírito São Luís: a encarnação é uma punição e somente espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? São Luís responde: a passagem pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária, a bem deles, porque a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Todos nós possuímos uma missão, a qual Deus nos confia. Não nos enganemos, mesmo quando olhamos para aquele irmão que nos parece o mais rebelde, ou para aquele que ainda se compraz no mal. Deus lhes confia também. Ninguém retorna à vida corpórea sem um planejamento minuciosamente preparado pela espiritualidade. A nossa felicidade é o projeto de Deus. Todas as suas leis convergem neste sentido. Deus nos confia a execução dos desígnios, pois cada um de nós tem a responsabilidade com o seu aperfeiçoamento individual e, consequentemente, coletivo. A encarnação nunca será um instrumento de punição, mas sim de reajustes, expiações, pois só expia quem tem débito, e a prova é para quem já está se aperfeiçoando. E continua São Luís na mesma questão, respondendo a mesma questão
sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente para todos os seus filhos. Por isso dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Então, nós lembramos da questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 133, quando Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? E os espíritos respondem: todos são criados simples e ignorantes, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corpórea. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e, por consequente, sem mérito. E São Luís continua seu esclarecimento. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira existência, do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto de seus labores. A encarnação, ela possui um período muito breve em relação à existência de um espírito. Por isso que São Luís diz que é apenas um estado transitório, porque a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E precisamos, como falamos anteriormente, vivenciar as experiências na matéria. E isso de forma transitória, para que possamos adquirir, através dessas experiências, a força necessária para combatermos as nossas imperfeições. Essas imperfeições que nos prendem e não nos deixam alçar voos maiores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso, podendo, pela obstinação que demonstrem, prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Cabe a cada um de nós agirmos a nosso favor. Cabe a cada um de nós olharmos e nos enxergarmos a fonte inesgotável de possibilidades que Deus nos dá para o nosso progresso. Se sofremos, se nos lamuriamos, se reclamamos diante das provas e das expiações, é porque nos cabe ainda fortalecer em nós o sentido da vida. E para isso precisamos cultivar em nós a vontade, que é a mola propulsora de todo o nosso fortalecimento, para que possamos
contribuir e trabalharmos para o nosso desenvolvimento. E para encerrarmos, temos a nota de Kardec no item 26, no qual ele realiza uma síntese de tudo que nós refletimos na noite de hoje. Vamos então à leitura desta nota. Uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido as séries das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, seja qual for o trabalho que exijam, são um meio de o estudante chegar ao objetivo e não uma punição. O aluno esforçado abrevia o caminho e nele encontra menos espinhos. Acontece outra coisa com aquele cuja negligência e preguiça o obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Dá-se o mesmo com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em que o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, a encarnação é um castigo, pela necessidade que ele tem de prolongar sua estada nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não apenas abreviar a duração da encarnação material, como também transpor de uma só vez os degraus intermediários que o separam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um determinado globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens da Terra estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os degraus que ele deve transpor. A encarnação, ademais, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si e para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, ao se encontrarem novamente, tivessem oportunidade de reparar seus erros recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer os laços de família sobre a base espiritual, apoiando numa lei da natureza os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. E assim, encerramos, por enquanto, as nossas reflexões sobre o livro
o Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria de agradecer a todos vocês pela paciência, compreensão e que possamos refletir a cada dia mais sobre os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Obrigada a todos, uma boa noite e um ótimo final de semana. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui neste momento, reunidos para aprender um pouco mais e refletir sobre a boa nova, a mensagem acolhedora, a mensagem que acalenta aos nossos corações, que o nosso Mestre Jesus Cristo nos trouxe. Agradecemos pela nossa vida e pelas oportunidades que recebemos em todos os momentos, que são pérolas de aprendizado, que possamos fazer delas um instrumento para o nosso aprimoramento pessoal. Rogamos também ao Pai que ampare a todas as famílias, a todos os irmãos que neste momento encontram-se em provações, aqueles que estão nos hospitais, aguardando o atendimento ou sendo atendidos pelos médicos. Pedimos, Pai, que eles recebam as vibrações positivas e que tenham a certeza no seu coração de que Tu é misericordioso em sua justiça e em seu amor. Dai-nos a força que precisamos para seguir em frente, com a certeza que a fé é instrumento, mas também é combustível para nossa alma. Assim seja, graças a Deus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui. Em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor
nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja